Tá beleza? Então tá bom, então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E começa mais um Fala Fauri. Tudo bem com vocês? Agora voltamos, né, com a infraestrutura mais bem montada do que o meu laptop semana passada. Então acho que dessa vez vocês devem estar me ouvindo direito, espero que sim. Vamos continuar falando, esse é o capítulo 2 da série que eu montei aí pra gente falar um pouco de monetização em jogos, que é um dos temas mais complicados e as perguntas que mais chegam pra gente, o pessoal tem mais dificuldade. Então, hoje eu vou abordar um termo e um tipo, na verdade, de índice que nem todo mundo está acostumado. E todo mundo que faz jogos, todo mundo que pensa como fazer dinheiro com jogos tem que estar muito bem acostumado. Eu vou explicar por quê. Esse termo, esse índice, ele se chama churn. Em inglês, churn. Em português, churn, tá? Esse é o nome que se usa em qualquer língua para esse índice. Como se escreve igualzinho aqui, churn, C-H-U-R-N. Conceitualmente, na verdade, o churn, ele é a diferença entre a quantidade de pessoas que faz uma determinada ação no seu jogo, no seu funil de monetização, e a quantidade de pessoas que sai desse funil de monetização. Então eu vou dar vários exemplos aqui. O churn, ele pode ser calculado de vários pontos de vista, por isso que ele é uma métrica um pouquinho complicada, porque você pode calcular churn literalmente para qualquer coisa, tá? Então eu vou dar alguns exemplos clássicos. O primeiro, para jogo de celular, quantas pessoas instalam um jogo de celular versus quantas pessoas desinstalam um jogo de celular. Onde você tem acesso a essa informação? No dashboard do Google Play, ou da App Store, ou do Steam, enfim. Todas as lojas, elas normalmente dão um dashboard onde você consegue ver quantas pessoas instalaram, quantas pessoas desinstalaram aquele aplicativo seu, aquele jogo, né? No nosso caso aqui, aquele jogo. E essa diferença, basicamente, te conta como que tá a sua retenção. Então o que é retenção? Retenção é aquela onda de pessoas que faz o download, por isso que é muito complicado você fazer a métrica do seu sucesso por número de download. Porque você precisa estar muito esperto, não só no número de download, mas também no número de desinstalações. Então a pessoa instala aquilo no celular, a pessoa instala aquilo no PC, mas ela desinstala. Meu jogo foi baixado 100 mil vezes. Meu jogo foi baixado 500 mil de vezes. Tá, o que adianta o seu jogo ser baixado 500 mil de vezes se seu jogo foi desinstalado 500 mil de vezes? Então qual que é o sucesso do seu jogo? Muito baixo, concorda? E é nessa hora que a gente precisa ficar muito atento, especialmente nos primeiros momentos do lançamento, as primeiras 48 horas de um jogo dentro de uma loja são fundamentais, são os 48 horas de vida ou morte de um aplicativo dentro de uma loja digital. E dentro dessas 48 horas, você tem meio que ficar acordado na frente da tela para ficar de olho no que está acontecendo nessa dinâmica entre as pessoas que estão baixando o seu jogo, especialmente se ele for freemium ou free to play, porque se ele for premium, as pessoas estão comprando o jogo. Em outro episódio a gente vai falar de jogos premium. Isso tudo que eu tô falando funciona mais para jogos free to play e freemium. Não. Puxa, André, quais são as outras maneiras de eu encarar o churn? Você pode, por exemplo, se você estiver usando uma ferramenta como Flurry, como Tableau, como essas ferramentas de back-end, de análise de aplicativo por evento, por exemplo, você pode ver dentro de um tutorial ou dentro da primeira fase, das primeiras fases do seu jogo, como que o churn está funcionando. Então, por exemplo, eu tenho a primeira fase, por exemplo, eu tenho a fase tutorial do meu jogo. Imagina que meu jogo seja um platformer, ou seja um Infinite Jumper, um Infinite Runner, não importa. É um jogo casual ou midcore, tanto faz. Você tem ali aquela primeira fase, aquele primeiro tutorial, você vai ensinar o seu jogador como que seu jogo funciona. Beleza. Então, você tem lá N eventos, né? Então, cada coisa que acontece com o personagem é um evento. Então você pode observar, utilizando essas ferramentas de back-end, que eu recomendo fortemente
todo mundo que quer trabalhar a sério monetização de jogos tem que ter. Você tá lá olhando, então a pessoa entrou, ela abriu o jogo, bacana, ela passou pelo menu, ela foi lá e lá pelas tantas, no 5º evento, eu tenho um churn de mais de 90%. Então, de todas as pessoas que entraram no jogo e chegaram até o 5º evento, 90% das pessoas largaram o jogo ali naquele 5º evento. O que eu faço como desenvolvedor? Eu tenho que olhar qual é aquele 5º evento para descobrir por que as pessoas estão se frustrando tanto com esse evento específico. E aí consertar, pode ser uma plataforma que está demorando muito, ou alguma coisa, algum movimento que está muito difícil, ou um wall jump que é muito complicado e você não explicou direito no tutorial. Então tem N coisas que você pode melhorar usando métricas. Então a monetização, isso é uma coisa que eu queria deixar muito claro para vocês. Monetização também não é só sobre dinheiro. Monetização é como a experiência de um jogo é satisfatória ao ponto de uma pessoa gastar dinheiro com o seu jogo. Entendeu? Não é só simplesmente, eu vou lá, se eu fizer tudo que o Faury tá fazendo, eu vou encher a burra de dinheiro. Pode ser que isso aconteça, eu espero que isso aconteça pra você. Mas, muitas vezes, é você olhando uma miríade de variáveis que você vai conseguir melhorar o seu jogo, melhorar a experiência do usuário e manter ele no jogo tempo suficiente para ele passar de um usuário não convertido para um usuário convertido. A gente está falando de religião? Jesus! Jeová geral Jesus! Não, a gente está falando de taxa de conversão, que é um dos assuntos que a gente vai falar no próximo Fala Faury. Eu espero que vocês tenham entendido o conceito de churn, de como ele pode ser elástico, ele pode ser usado numa loja. Você pode ter lá um item numa loja que você tem, as pessoas estão só comprando ele e ignorando os outros itens. Então por que esses outros itens estão tendo um churn de 100%? Então veja como essa métrica é maleável. Então no próximo episódio, na próxima quinta-feira, a gente vai falar um pouco sobre funil. Você tem funil na sua casa? Para que você usa o funil? Não me conta! A gente conversa sobre isso semana que vem no Fala Faury. Tchau! I will look for you. I will find you. Jesus vai te abençoar!